Reiki e passes espíritas. Logo que o Reiki veio aqui para o Ocidente, eu me lembro que havia um certo preconceito de muitos centros espiritualistas e até alguns poucos centros espíritas em relação ao Reiki, junto com outras práticas de imposição de mãos. Com o tempo foi se abrindo isso, quer dizer, eu estou falando de 25 anos atrás, estou falando da década de 1990, chamada década de 90, quando eu comecei a dar Reiki, eu lembro que tinha uma palestra num centro espírita, depois uma outra palestra, e eu adoro o espiritismo. Inclusive, aqui no Guarujá, onde eu estou compartilhando contigo essa aula, eu costumo frequentar os centros espíritas, tomar um passe. Isso me faz muito bem. Me faz muito bem em vários sentidos. Primeiro, porque a teologia espírita, ou seja, aquilo que eles ensinam, que eles acreditam, isso para mim é lindíssimo. É de uma beleza incrível, uma beleza ímpar, o que os espíritas ensinam e fazem, essa caridade. Então, quando eu chego num centro espírita, eu sou muito bem recebido, eles seguem, eles têm uma visão tanto quanto ecumênica, não perguntam de onde você é, nem querem te doutrinar para te chamar para lugar nenhum. E eles dão um passo, oferecem uma limpeza com um amor incondicional. Eu acho lindíssima essa teologia. Teo é divino, logia é estudo do divino no espiritismo. E eu dava muitas palestras em centros espíritas falando de Reiki, mas poucos queriam aprender. Num certo momento, acontece que começaram a abrir para o Reiki. E é muito bacana porque, na minha opinião, primeiro você dá o passe. E depois você aplica o Reiki. Porque quando você dá o passe, você limpa a pessoa. E depois você dá o Reiki para que a pessoa já limpa de energias astrais, de miasmas, enfim, receba o Reiki com muito carinho. Então primeiro limpa, depois aplica o Reiki. E depois vai lá dar um copo d'água. Deixa eu tomar minha água aqui no copo amarelo que energiza. Só que existe em alguns centros espíritas uma outra visão de primeiro dar o passe, primeiro aplicar Reiki e depois dar o passe. Troca isso. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que têm energias tão complicadas no corpo, mas tão complicadas, que nós precisamos dar o Reiki para aquelas energias receber e depois dar o passe. Vou dar um exemplo para você. Uma vez quando eu fazia um trabalho assim de espiritismo, espiritualidade, com o Dr. Eliezer Mendes, na década de 1980, Dr. Eliezer, que era ligado a Chico Xavier, a Valdo Vieira, o pessoal das antigas no espiritismo, existiam algumas pessoas que surgiam ali nas pesquisas do Dr. Eliezer que elas incorporavam coisas muito pesadas no corpo. Tinha uma mulher que uma vez ela tinha um espírito de um namorado que tinha morrido, e esse namorado ele não era ruim, mas ele queria entrar nela, nascer nela, estar perto dela. Então ele estava desenvolvendo um tumor nessa mulher. Eu lembro disso vagamente, me perdoe se não foi bem essa história. Mas o menino que tinha falecido estava grudado no campo áurico da companheira dele. Então o que eles fizeram lá? Eles energizaram aquela pessoa, não com o Reiki, mas usaram outras técnicas. Na época não havia o Reiki. E isso é o que você pode fazer. Se alguém está muito carregado, você aplica Reiki para aquela entidade, para aquela, às vezes é uma pessoa, para ela receber o Reiki, e depois você limpa. E depois você purifica. Eu acho muito bacana essa visão. Acho muito interessante essa percepção. Primeiro você pode usar as duas opções. Primeiro você limpa, primeiro você dá o passe, depois aplica Reiki. Quando a pessoa está energeticamente com um pouquinho pesada, um pouquinho dificultosa, mas se você sabe que é uma coisa muito séria, aí você faz ao contrário, você aplica Reiki e depois dá
passe, para seja lá o que tenha no campo áurico da pessoa, vá em paz. Vá em paz. É que no caso do Reiki 3, nós temos uma prática que se chama a cirurgia espiritual Kauna Reiki. Que eu, quando ensino o Reiki 3, eu trouxe essa prática de outro estilo de Reiki, que é o Kauna. Eu trouxe para o Reiki, para que nós possamos fazer uma limpeza, uma espécie de varredura mesmo, varredura, limpando um monte de coisa, vai tirando, e depois você aplica Reiki. É que aqui não dá para explicar isso para ti, mas é uma coisa muito linda essa técnica que chama Kauna. Você imagina que teus dedos têm um bisturi, cada dedo tem um bisturi, e ele vai rompendo tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é perverso da outra pessoa, e você tira e deixa que o universo conduza ou traga luz para essas energias, ok? Então, é essa aula toda, né? Recebe passe de vez em quando. Se você é reikiano, faz a limpeza, que é Kenyoku, tira e depois aplica Reiki. Se você sente que tem algo muito pesado em você, isso é meio intuitivo, aplica Reiki primeiro, para isso que está pesado, receber, e depois você limpa. Se você não tem essa percepção clara, faz uma semana de uma semana de outra. Mas no mundo que nós estamos vivendo, para nós nos ajudarmos e ajudarmos aos outros, eu sinto que é muito importante que a gente esteja se cuidando energeticamente, ok? Gratidão por essa percepção, ok? O mundo precisa de pessoas boas como você. Se você dá passe, se você recebe passe, certamente você é uma pessoa, um ser humano bom. E se você ainda não recebe, fica aqui a dica, é muito gostoso, muito gostoso. Às vezes tem preconceitos de algumas tradições, mas tem um monte de tradições que criticam isso e eles acabam dando passe de uma outra forma. Nós vamos até encontrar em partes do catolicismo a cura pelo Espírito Santo, que eu acho lindíssimo, que é da tradição maranata cristã, enfim, a cura pelo Espírito Santo, que é uma espécie de uma colocação de energia.